agrada. Que a mulher seja o homem para sair para trabalhar e resolva o problema dos filhos, da casa. Quer dizer, não foi para isso que Deus criou a mulher, não foi para isso que Deus criou o homem. Eu creio que Deus, quando as pessoas chegam a uma separação, um divórcio, irmãos, tem que ser no extremo, que foi o meu caso. Né? Eu separei porque eu era agredida, eu fui muito traída, né? Embora que com essa traição dele, eu acabei pagando com a mesma moeda, porque eu não conhecia Deus, irmão. Quando eu traí ele, é porque eu tinha sido muito traída lá atrás, né? Muito ferida lá atrás. Então eu não conhecia Deus, acabou eu também traindo ele, né? Achando assim, se ele pode fazer, eu posso fazer também. Hoje eu conheço a palavra de Deus e vejo que não é assim. Não é pagando com a mesma moeda que você, né, vai vencer. Mas você, lendo a palavra de Deus e lendo as escrituras, você vai vencer. Você vai sair desses obstáculos. Então, eu pedi a Deus, falei assim, eu não aguento mais. Se eu entrar para dentro da minha casa com esse homem, né, sugando, não tendo uma soma junto, lutando junto, eu prefiro separar. Porque não é de hoje que eu tenho pedido para ele mudar e ele não muda. Eu lembro que os vizinhos, né, pediam para me sair do serviço porque ouvi o grito do meu filho mais velho de longe. Sabe? Porque diz que ele judiava muito do meu filho mais velho. Eu lembro que o meu filho mais velho falava assim, mamãe, quando eu crescer, ou eu vou matar o pai, ou ele vai me matar. Por quê? Meu filho via as agressões dele comigo, né? Como que ele reagia. E ele também era muito agredido, então ele falava assim, olha, ou eu vou matar o pai, ou ele vai me matar. Então aquilo ficava na minha cabeça, irmãos. Eu não queria ver meu filho amanhã um assassino. Entende? Então eu louvo a Deus que Deus colocou na minha vida uma posição. Porque eu não decidi nada de mim mesmo. Eu busquei a Deus, eu pedi posição de Deus, orientação de Deus. Tanto é que os planos de Deus na minha vida, ele foi se cumprindo. Ele foi se cumprindo. Porque quando eu divorciei, irmãos, quando eu saí desse sofrimento, desse homem que não parava em serviço, esse homem que agredia, esse homem que não somava junto comigo. Então, quando eu separei dele, a minha responsabilidade foi muito mais redobrada. Por quê? Antes eu trabalhava, tinha ele, mas tinha ele dentro de casa para cuidar dos meninos. Ele ficava ou bem ou mal, batendo ou não, judiando ou não, eu saía para trabalhar e sabia que ele estava aqui dentro. Mas quando eu divorciei dele, meus filhos ficaram sozinhos. Então o mais velho, né, que é o Wesley, ficou ele e o Washington tiveram uma carga muito grande na vida deles. Por quê? Tinha a Sandrinha que era pequenininha, eles tiveram a responsabilidade de olhar ela para mim. E muitas vezes eu tinha a Lídia também, né? Que na época ela era de menor, mas ela falava assim, mas quando você precisar, eu olho os meninos pra você. De vez em quando ela vinha ficar com os meninos pra mim. Eu não tinha dinheiro pra pagar ela, irmãos. O que eu fazia? Eu falava assim, ó, Lídia, eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Mas o que eu ganhar da minhas patroas, de roupa, de alguma coisa assim, eu te dou também. E era uma troca, irmãos. Ela me ajudava, ajudava ela. Eu louvo a Deus pela vida dela também. Hoje ela também tem os filhos dela. Que Deus abençoe também a vida dela. O que ela precisar também, tá eu aqui para poder ajudar ela, retribuir ela da mesma forma. Então, eu tive a ajuda das pessoas. Então tinha sempre alguém olhando, né? Eu trazia minhas roupas de madrugada para lavar. Ficava eu e a Dona Augusta, a qual tá dando testemunho também. Nós lavava a roupa de madrugada, porque aqui só caía água, irmão, de meia-noite em diante. Então, quando era meia-noite, a gente começava a lavar roupa. Eu ia lavar roupa às vezes até 4 horas da manhã, porque eu lavava roupa minha e roupa para fora também. Eu não tinha máquina. Então eu apanhava aquela friagem, eu apanhava aquele sereno, sabe? Tudo isso ia afetando a minha saúde. Mas aquilo para mim, irmãos, era um prazer, porque eu estava criando os meus filhos. E eu acredito, irmãos, que essa força não era minha, era Deus que me dava. Porque de mim mesmo eu estava me sentindo assim, inabilitado. Mas de repente Deus me trazia uma força tão grande que eu saí de manhã para trabalhar, mesmo naquelas épocas de agressão e tudo, as pessoas falavam assim, mas você não parece que tem problema. Porque todo dia você desce rindo, conversando com todo mundo. Irmãos, eu poderia ter apanhado uma coça. No outro dia eu estava rindo, brincando com todo mundo. O dia que eu cheguei no meu serviço, irmão, na casa da minha patroa, que era um edifício que tinha muitos prédios, né, ali na Espírito Santo, então tinha muitos prédios. Um dia eu cheguei toda marcada, andando igual um robô, fazendo as coisas devagarzinho. Ela falou assim, ô Márcia, você tá com algum problema? Você apanhou do seu marido? Eu falei, não. Ela falou, apanhou. Entra lá no banheiro que eu quero ver seu corpo. Ela olhou, tava hematoma nas minhas costas, na barriga, em tudo. E eu tava com uma hemorragia muito grande. Antes de eu ter tirado o meu útero, irmãos. O que ela fez? Chamou a polícia, veio 4 viaturas. Eu lembro que eu desci naquele edifício lá embaixo, os prédios, tudo assim, todo mundo chegou por lá de fora, devia achar que eu tava roubando, falou assim, essa mulher deve ter roubado, né?
Aí ela desceu comigo e falou assim, olha, policial, a minha secretária apanhou do marido, olha a situação dela, leva ela pro corpo de delito e tal, explicou pra eles me botaram na viatura e vieram aqui pra buscar ele. Então aí que começou, irmãos, né, de eu poder denunciar, porque senão eu estaria talvez passando até hoje calado, porque eu tinha muito medo de denunciar, porque ele me ameaçava de morte, ele me ameaçava, né, se eu contasse pra alguém, ele me matar. Então, através dela ter chamado a polícia e ter feito essa ocorrência, é que eu comecei a denunciar. E dessa denúncia, eu lembro que ele pulou ali, arrombou a janela com um facão para me matar. Vizinhos presenciaram isso, ele com um facão para me matar. E graças a Deus nesse dia eu dormi na casa da minha mãe, eu não dormi aqui em casa. E aí foi, né, denúncia atrás de denúncia até chegar onde nós chegamos, que foi, né, cada um para um lado. Então, essa parte, irmãos, eu louvo a Deus porque eu venci. E a minha preocupação, então, agora, irmãos, era com a criação dos meus filhos, né? Porque agora era eu e eles. Abaixo de Deus era eu e eles. E o que eu tinha que passar para meus filhos, irmãos? Como que eles iam se comportar aqui dentro de casa. Não queria eles na rua, passava isso para eles, falava, olha, eu não quero saber de vocês na rua. É vocês da escola para casa, da casa para escola. O que ficava de manhã... cuidava da minha menina, né? E o que estudava à tarde, né? De manhã cuidava. Então ficava uma troca. E com isso eu dava tarefa para eles. Eu falava assim, olha, eu quero chegar, não quero encontrar um copo fora do lugar. Eu quero a casa retocada. Porque eu sempre fui organizado com as minhas coisas. Sempre gostei das minhas coisas organizadas. Eu acredito que uma pessoa, ela arruma a casa de dentro para fora. Não adianta você estar com a casa toda arrumadinha por fora, você abre um guarda-roupa, as roupas vierem em cima de você e você não achar nenhuma camisa e nenhuma calça. Então tudo tem que estar organizado. Dentro da tua casa, dentro do teu guarda-roupa. Porque é muito bom a pessoa ser organizada. Então eu passava isso para meus filhos. E graças a Deus meus filhos foram criados assim. Tudo que eles chegavam da escola, a minha preocupação é saber o que eles trouxeram da escola que eu não comprei. O que está entrando dentro da minha casa que não foi eu que dei. Então eu ia na escola, perguntava quem deu, quem não deu. Se trocou, eu fazia destrocar, porque... quem trocou não sabe o preço de nada. Meus filhos também não sabiam o preço de nada. Então eu tive muito medo dos meus filhos se perder. As pessoas acham que amar é você melar o filho, é você limpar a cara do filho em tudo. Não. Quem ama de verdade, irmão, o amor verdadeiro, ele dói. Por que dói? Porque quem ama, repreende. Quem ama, né, educa. Quem ama, diz não. Então eu passei para os meus filhos as coisas que eu aprendi lá atrás. A minha criação, eu quis passar para os meus filhos. Então, se eu tenho hoje os filhos que eu tenho, né, que graças a Deus não me dá trabalho, que graças a Deus não faz com que eu visite um presídio, que graças a Deus não tiram nada de ninguém, sabe? Não fazem mal para alguém, eu agradeço, irmãos, primeiro a Deus, né? E a criação que eu dei para eles foi muito válida. Porque hoje, tudo que eu renunciei, irmãos, estar na porta de um bar. Eu renunciei, irmãos, estar num baile. Eu renunciei, irmãos, estar numa bagunça. Irmãos, eu tive proposta na minha vida de ter uma casa acabada, de ter tudo do bom e do melhor, móveis chiques, móveis novos, se eu tivesse caso com alguém, se eu tivesse algo com alguém. Mas eu sempre quis, irmãos, ter alguém para ser família, para ser meu esposo. Não para ter bens materiais, que eu nunca fui uma mulher materialista, né? De querer bens, de querer subir em cima de alguém para ter alguma coisa, não. Eu sempre quis ter aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu pude conquistar. Sempre pedi a Deus assim, Senhor, me dê saúde para trabalhar, para cuidar dos meus filhos. Eu nunca pedi a Deus casa chique, bens materiais, nunca pedi a Deus carro, nunca fiz campanha para isso. Então eu louvo a Deus por isso, pela criação dos meus filhos, por aquilo que o Senhor proporcionou que eu fizesse na vida dos meus, entende? E eu tenho meus filhos maravilhosos, eu amo eles, eu peço perdão a eles por eu não ter tido tempo de paparicar mais, de mimar mais, mas valeu a pena, sabe? Mas eu quero que eles saibam que eles são muito importantes na minha vida, eu não chegaria a lutar tanto se não fosse por eles. Tudo que eu fiz na minha vida, irmão, toda renúncia, eu renunciei muita coisa por eles. E toda essa renúncia, irmão, foi por eles, pra eles. Sabe? Então valeu a pena. Eu faria tudo de novo se fosse preciso. Eu passaria tudo de novo pelos meus filhos se fosse preciso. Porque se eu cheguei até aqui, irmãos, foi através da força que Deus me deu. Foi o amor pelos meus filhos, sabe? E para que hoje eu ouvisse dos meus filhos, igual eu ouço, né? Meus filhos contar para alguém, igual meu menino outro dia ligou quando começou uma novela aí da Griselda, né?
Ô mãe, sabe o Pereirão? Então, eu vejo a senhora, a Griselda senhora, né? A mulher trabalhadeira, a mulher que correu atrás para criar a gente. Quer dizer, ele não diz, mãe, eu vejo na novela aquela mulher pilantra, safada, aquela mulher que abandonou seus filhos para criar, né? Abandonou seus filhos por causa de um homem, por causa de bagunça. Então, meus filhos, se vocês pegarem testemunho deles, eles nunca vão dizer para vocês que eu dei mau exemplo. Se vocês perguntarem os meus vizinhos aonde quer que eu morei em Parguarani, Linhares, Bandeirante, né, Ipiranga, todos os lugares que eu já passei, Alto Grajaú, pode perguntar. A minha conduta, a minha índole, né, ninguém tem nada a dizer de mim, da minha pessoa. Então eu tenho boas vizinhanças até hoje, eu vou na casa das pessoas onde eu já morei. Então eu louvo a Deus pela minha vida. Porque eu sempre tive medo, irmão, de ser falada, de estar na boca do povo. Isso eu sempre tive medo. Sabe, da reputação que causa numa mulher quando ela perde a credibilidade. Então a preocupação de quem estaria na minha vida, né, como que estaria. Cheguei a namorar assim depois da minha separação, irmãos. Cheguei a quebrar até a cara depois da minha separação. Mas isso também faz parte, irmão, porque nem tudo é acerto. Às vezes a gente tem que errar para acertar lá na frente. Eu conheci uma pessoa no qual passou como pessoa solteira, envolvi com ele, né? E eu não sabia perante a Deus que ele era um homem casado, porque senão eu não teria entrado na vida dele, porque eu nunca tive o objetivo na minha vida de separar a vida, de fazer divórcio na vida de alguém, porque eu sei o quanto é importante uma família. A minha vontade é ter a minha família. Então eu tive grandes problemas por causa desse relacionamento, fui ameaçada de morte também por isso. Entende? E sendo que eu não era culpada da situação, eu não estava ciente da vida dele, porque ele passava a maior parte do tempo comigo. E eu creio que uma pessoa, quando ela é casada, ela inventa desculpa, ela não fica no final de semana com alguém, ela não sai na rua, né, à vontade com alguém. Então, ele passava para mim como uma pessoa solteira. Nenhuma desconfiança eu tinha, porque ele andava comigo para todos os lugares, ele não tinha medo das pessoas verem. Então eu creio que uma pessoa, quando ela tem o seu relacionamento, ela mostra o contrário. Então eu paguei um preço muito grande, mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou nova criatura, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, sabe? Tenho procurado acertar muito mais na minha vida, não errar tanto. Então eu louvo a Deus por tudo isso, né, que ele tem permitido a minha vida passar. E ainda vou passar, irmão. Não pensa que quando você aceita Jesus, você vai estar livre de tribulação, livre de problema, livre de enfermidade, livre de qualquer situação, porque você não vai estar. A diferença é que você vai ter Deus. Meu nome é Fátima. Conheci a Márcia lá no Ipiranga quando ela mudou para lá, era uma menina nova. E sempre gostou lá do rapaz, que chegou a ter um filho com ele. Eu sou madrinha do menino, o Wesley. A vida dela foi muito sofrida. Ela nunca teve apoio, assim, da família, né? Ela não teve apoio da mãe e da pessoa, do parceiro dela lá que ela gostava, que ela teve filho, nem da família dele. Eu me lembro do aniversário de um aninho, do Wesley, que a gente fez um bolinho para ele lá de um aninho, e um cara lá que morava com a mãe dela agrediu ela, pôs arma até na cabeça dela. Ele achava assim, que era o dono daquilo ali, né? Que ela não tinha direito a nada. E a mãe sempre apoiando a pessoa que estava com ela, nunca apoiando a Márcia como filha. Nunca deu apoio, a Márcia sempre sozinha nessa, jogada pelos cantos, com o filho neném no braço. Quer dizer, se não é as pessoas, os amigos que conhecessem ela para ajudar ela, né? A família lá do pai do menino também não ajudava, só prejudicava, só julgava ela, nunca ajudou em nada. E depois casou, né, com outro rapaz. E teve 2 filhos com ele, e judiava muito dela também, né? Batia, deixava faltar as coisas dentro de casa, ela tinha que trabalhar. Inclusive nós trabalhamos, nós duas, numa casa que a gente passava até fome, né? Não tinha nem o que comer na casa lá que a gente trabalhava. A passagem de ônibus que ela ganhava, ela não podia gastar, pegar ônibus, tinha que levar para poder dar para ele comprar cigarro. Senão ele batia nela. Agora você vê.
A paz